Saudações, galera! Beleza? Bom, então dando continuidade aos nossos conteúdos no livro, hoje a gente vai transitar pelas duas correntes da teoria do conhecimento, o racionalismo e o empirismo, beleza? Bom, como vocês já estudaram na filosofia da Renascença, o Renascimento dá os primeiros passos em direção a uma nova maneira de pensar a realidade. Ele começa ali a inaugurar um distanciamento do pensamento que fundamentou toda a Idade Média, o chamado pensamento medieval, com toda a interferência, com toda a influência da Igreja Católica. Deixa eu levantar essa câmera aqui para ver se fica melhor. Pronto, eu acho que ficou. Bom, com toda a influência da Igreja Católica na construção da mentalidade medieval, então o pensamento moderno ele começa a se distanciar. E o primeiro passo, como vocês bem viram no capítulo sobre o Renascimento, é todo aquele movimento que ocorre ali, começando na Itália, e vai ser expandido para o resto da Europa. E aqui agora nós vamos falar sobre duas correntes de pensamento filosófico que defendem posições extremamente contrárias, mas que discutem o mesmo tema: como nós, seres humanos, somos capazes de construir conhecimento e quais os limites dessa construção. Tranquilo? Então me acompanha nessa viagem? Vamos nessa. Bom, quando a gente pensa em racionalismo e empirismo, a gente está pensando em concepções modernas da filosofia. E aí, o que é que essas concepções vão nos propor? Vão nos propor como objeto de investigação os limites do que somos capazes de conhecer. E talvez a primeira pergunta que vocês devam fazer seja: alguém já havia estudado isso antes, Theo? Sim, com certeza. Se vocês lembrarem, Platão começa a investigar como nós, seres humanos, construímos conhecimento. Platão, ao dividir a realidade em duas, mundo das ideias e mundo da matéria, ele estava nada mais nada menos do que falando sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia. Então, Platão pode tranquilamente ser considerado um racionalista. Por que um racionalista? Porque ele acreditava que as ideias são mais importantes que as experiências. Que o que nós acessamos através da razão é muito mais importante do que o que nós acessamos através dos sentidos. Então, ele era um racionalista. Platão também era um inatista. O que é isso? Lembrem? Recorram aí às suas memórias. Inatista, que acreditava que nós nascemos com ideias inatas, ou seja, com ideias que nascem conosco, daí a palavra inato, que nasce conosco. Logo, o que faríamos ao longo da vida era nos recordarmos dessas ideias, as chamadas por Platão de reminiscências, de memórias. Tranquilo? E aí você deve estar se perguntando, Ethel, mas a gente está na modernidade ou a gente está na antiguidade clássica? A gente está na modernidade nesse contexto, mas eu precisei recorrer, obviamente, à antiguidade para que você tivesse uma visão mais ampla sobre o conteúdo. Por quê? Porque o principal pensador racionalista, ou seja, o principal pensador da corrente que defende que o conhecimento é fruto exclusivamente da razão, é fruto exclusivamente da nossa capacidade de pensar, é René Descartes. E Descartes também é um inatista. Ele também defende a teoria de que nós nascemos com certas ideias e que essas ideias elas são retomadas, elas são desenvolvidas ao longo da vida.
Daí a crença de que todo conhecimento verdadeiro é oriundo da nossa capacidade de pensar. Do outro lado desse flanco, do outro lado dessa régua, no outro extremo desse combate de ideias, estão os empiristas. Empiria, palavra grega, que significa experiência. Logo, quando você ouvir a palavra empiria, a palavra empírico, a palavra empirismo, tudo isso está vinculado à ideia de experiência prática. Para esses sujeitos, para esses pensadores, os chamados empiristas, a forma de alcançar o conhecimento é através da experiência, através dos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição, visão. Para esses pensadores chamados de empiristas, a experiência é o caminho para o conhecimento. Hoje nós vamos estudar René Descartes e o pensamento racionalista desse pensador, que é chamado de pai da filosofia moderna. Tranquilo? Então vamos adiante. A dúvida metódica. Como o próprio nome já diz, como a própria enunciação já nos coloca, a dúvida metódica, ou seja, uma dúvida que segue um método, uma dúvida que segue um caminho, uma dúvida que segue uma receita. E aqui eu abro um parêntese. Lembrem-se que o conhecimento moderno, a revolução científica, fruto ali de todos aqueles movimentos que nós vimos no capítulo anterior, é exatamente a busca pela construção de uma forma segura de construir conhecimento. Então, essa dúvida metódica proposta por René Descartes nada mais é do que a tentativa de construir um caminho seguro em direção a um conhecimento verdadeiro, verificável. Então, qual é a proposta de René Descartes? Construir todo conhecimento existente de maneira segura, de maneira que ele possa ser verificável, que você alcance a verdade, uma determinada verdade, mas que ela não seja exclusivamente sua, que você ofereça caminhos para que outros indivíduos alcancem aquela mesma verdade. E aí, esse método que o Descartes está procurando é exatamente para oferecer essa segurança, a segurança de um conhecimento que pode ser verificável. E aí ele vai escrever um livro chamado O Discurso do Método, onde ele vai falar sobre a construção desse método e as etapas pelas quais esse método precisou passar para ter a validade de verdade. Óbvio que vocês vão identificar aqui no pensamento de Descartes muitos pontos que hoje foram superados. Por quê? Porque nós avançamos muito na construção de um conhecimento metódico, que segue um método. Mas esse pensamento foi fundamental para que a gente começasse a pensar de maneira metódica, para que a gente desejasse a construção de um método e, por consequência, o construísse. Para Descartes, eu não posso confiar em qualquer forma de conhecimento que em algum momento me enganou. E aí ele usa esse enganou no sentido de pensar os sentidos. Por exemplo, a gente às vezes ouve coisas que não existem. Alguém chamando a gente ouve, olha e não encontra. Às vezes a gente olha para uma determinada situação e tem uma impressão diferente do que é o real. Exemplo, quando você olha o livro de vocês, apresenta um exemplo interessante. Você olha o sol, você põe em perspectiva o sol e você põe os dedos assim, e você tem a impressão de que o sol cabe nesse intervalo entre os dedos. Quando na verdade o sol é maior que o planeta Terra. Então percebam,
os sentidos nesse contexto estão te enganando. Para Descartes, se eu já fui enganado uma vez pelos sentidos, por que eu devo dar crédito a eles? Por que eu devo acreditar em qualquer outra coisa que os sentidos não me informem? Não. Se em algum momento ele me enganou, ele provavelmente vai enganar no outro momento. Então, a partir de agora, eu preciso deixar os sentidos sempre sob a perspectiva da dúvida, nunca acreditando nele, sempre colocando em xeque, colocando em dúvida o conhecimento que ele me apresenta. Logo, ele já põe os sentidos como um vilão, vamos dizer assim, como uma coisa à parte. Ele questionava que um dos grandes problemas da filosofia medieval é que ela não estava preocupada na verificação das verdades que ela construía. Ela não estava preocupada na possibilidade de que outras pessoas pudessem verificar essas verdades. Não. Ela estava, na grande maioria das vezes, alicerçada, ou seja, sustentada em uma verdade tradicional, em uma verdade que era garantida pela autoridade de um grande filósofo ou pela própria autoridade da igreja, quando se baseava na fé. E aí, quando você pensa na filosofia escolástica e na tentativa feita pela escolástica por Tomás de Aquino de conciliar razão e fé, você percebe que não havia questionamento possível para o conhecimento proposto pela escolástica. Ou você tem fé e acredita, ou você não tem fé e não acredita. Mas você não tem a possibilidade de verificar a validade, a verdade daqueles fatos. Então, para René Descartes, isso não era bacana. Isso não era interessante sob o ponto de vista de quem estava tentando construir um conhecimento rigoroso, verdadeiro. E além do mais, quando ele olha para trás, para toda a trajetória da história da filosofia, ele vai perceber que ao longo dessa trajetória, sempre houve diversos pontos de vista sobre o fazer filosófico. Há diversas correntes que abordam o conhecimento filosófico sobre vários ângulos. E ele vai dizer que se naquele contexto houvesse um conhecimento verdadeiro, se houvesse um conhecimento verificável, fatídico, esse conhecimento convenceria os demais de que aquela era a verdade e talvez não existisse tanta oposição de ideias. Então ele diz que é exatamente a ausência de um método seguro naquele contexto que deixa isso tudo solto. E aí cada pessoa se sente à vontade para apresentar uma verdade, porque nenhuma delas é possível de ser provada. Entende? E aí, percebam, a autoridade do filósofo acaba garantindo a verdade daquele conceito, daquela teoria, e não a teoria em si. A Idade Média é um exemplo disso. A presença, o respeito, a condição de grande pensador, por exemplo, de Tomás de Aquino, garantiu que muitas de suas teorias fossem aceitas sem serem questionadas, sem passarem por uma necessidade de validação. E aí, óbvio, o que é que Descartes faz? Considera falso tudo aquilo que não pode ser provado. Considera falso tudo aquilo que não pode ser investigado. Considera falso tudo aquilo que vem de situações que já nos colocaram em uma condição de dúvida. Exemplo que eu disse anteriormente, tudo aquilo que é originário dos sentidos. Ele põe em xeque, ele põe em dúvida. E ele nos apresenta, por exemplo, dois erros que nós somos levados a cometer. O erro dos sentidos e o erro dos sonhos. Como assim, então? Lembra o exemplo que eu te dei de você estar caminhando na rua e ter a impressão de ser chamado por alguém? O que foi isso? Um erro dos sentidos. De que sentido? Da audição.
Você teve a impressão de ouvir o seu nome, olhou na tentativa de verificar se foi um fato, não viu ninguém te chamando, seguiu. Uns 2 ou 3 passos depois, ouve novamente esse chamado, olha, mas não encontra ninguém. O que é que pode ter acontecido? Sei lá, um barulho com o mesmo som de uma das letras do seu nome. E aí você se enganou. Descartes diz, se você foi enganado, não merece crédito. Então, esse erro dos sentidos deixa os sentidos numa condição delicada. Quantas vezes a gente sonha fazendo coisas que gostaria e quando a gente acorda percebe que não está fazendo aquilo? Vamos supor, quantas vezes vocês estavam com tanta vontade de irem à praia, como eu suponho que estão agora para quem gosta de praia, e aí sonham felizes numa praia, tomando um banho de mar, comendo frutos do mar para quem gosta, tomando aquele suco de frutas naturais, pegando aquela brisa, vendo aquele pôr do sol incrível. E aí do nada você acorda e está debruçado, babando sobre um livro enquanto revisa a disciplina de filosofia. E aí você diz, eu podia estar no sonho, não, estou aqui estudando. Percebam, erro dos sonhos. Por quê? Porque os sonhos construíram um argumento que não existe, existiu ali temporariamente em sua mente, e ao despertar, você se depara com uma ilusão. Percebe que o que estava vivenciando temporariamente é uma ilusão. E aí, olha que coisa interessante, Descartes vai pegar esses 2 argumentos, o erro dos sentidos e o erro dos sonhos, e vai generalizar a dúvida para todo o domínio da experiência sensível. Theo, fala português? Falo. Ele vai dizer, todo conhecimento originário dos sentidos, das experiências práticas, devem ser postos em dúvidas. Eles não nos oferecem garantias de verdade. É isso. Tá claro? Espero que sim. Vou avançar para o próximo slide. E aí, óbvio, Descartes vai devanear. Essa é a capacidade dos grandes filósofos, de pensar em coisas que nos parecem hoje absurdas, mas que para eles foram fundamentais para conseguirem refletir coisas fora do cotidiano. Ele está pensando o seguinte, estava sob suspeita todo conhecimento que se baseasse ou que se buscasse nos sentidos. Ou seja, tudo que vem da experiência prática precisa ser posto em dúvida. Essa dúvida não é apenas metódica, ou seja, essa dúvida não apenas segue um método de busca, ela também é hiperbólica. Por quê? Porque ela é exagerada. Ela precisa duvidar de tudo para chegar a uma verdade que seja confiável. Se ela duvida apenas de algumas coisas específicas, talvez ela não alcance a garantia de uma verdade segura. Então ela precisa ser hiperbólica, exagerada. Bom, dentro desse contexto ele vai dizer o seguinte, a soma de 2 e 2 é 4, não é? Você deve estar pensando, beleza, vamos lá? Pensa aí, 2 mais 2 é 4. Pensou? Chegou a esse resultado? Chegou? Massa. Então vamos lá. Se eu peço para você fechar os olhos e venho, sei lá, com uma caneta e toco no seu braço, na sua mão, 1, 2. E digo para você, some esses toques que você percebeu aos próximos. Qual vai ser a sua resposta? Exatamente, 4. Se você estiver num sonho e sonhar com a equação 2 mais 2, qual vai ser a sua resposta no sonho? 4. O que é que Descartes está dizendo com isso? Que na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de perceber a experiência sensível, ou na nossa capacidade de sonhar, de inventar uma realidade que não existe, que é o sonho, a equação matemática alcançou o mesmo resultado. O somatório de 2 mais 2 é 4 nessas 3 situações. Então, teoricamente,
O conhecimento matemático é um conhecimento verificável e seguro. Descartes é matemático por formação. É advogado também por formação. É filósofo também por formação e curiosidade. Percebam então, ele está dizendo que o conhecimento racional é mais seguro que o conhecimento da experiência, conhecimento empírico. Mas aí ele vai fazer o seguinte, bom, a dúvida metódica é a busca seguindo um método, seguindo uma receita, seguindo um caminho. A dúvida natural é aquela que a gente tem espontaneamente, quando a gente duvida de qualquer coisa. E a dúvida, isso aqui não é metafórica, galera, foi um erro de digitação, é metafísica, ou seja, que está além da física, e aqui tem um R no final, antes da interrogação. Descartes se coloca a seguinte questão: e se todas as vezes que eu recorro a uma equação como essa, simples, 2 mais 2 é 4, existisse um Deus enganador ou um gênio maligno que me fizesse errar, que me fizesse acreditar que a soma de 2 mais 2 é 4, quando na verdade não é? E você deve estar perguntando, meu Deus, Descartes tomou um todinho vencido, velho. Como é que o cara pensa numa possibilidade dessa? Percebam, ele está construindo uma ficção para aprofundar o alcance da dúvida. Então, percebam, como podemos assegurar que de um fundamento seguro e indubitável para o conhecimento é possível? Como podemos nos assegurar de que um fundamento seguro e indubitável para o conhecimento é possível? Olha o que ele está nos questionando. Eu preciso duvidar de tudo se eu quiser alcançar uma verdade segura. Então, até isso, que olhando de cá nos parece um absurdo, precisa ser levado em consideração. Tranquilo? Então vou avançar. E aí ele começa a estabelecer as regras do método. Método esse que vai entrar para a história da filosofia, para a história do conhecimento de um modo geral, chamado de método cartesiano. Mas qual é o objetivo desse método? Garantir sua indubitabilidade, ou seja, ele quer construir um método inquestionável, indubitável. Logo, o que é o método cartesiano? Uma forma de pensar de maneira objetiva e segura. E ele categoriza esse método cartesiano em 4 etapas, que são, primeiro, a regra da clareza e da distinção. Ele diz que a primeira regra é que a gente seja capaz de perceber as ideias claras, as ideias simples, as ideias distintas. Que eu não preciso de nada miraculoso, de nada sensacional para pensar algo. Eu preciso identificar o que há de essencial ali, o que há de simples, o que há de claro que eu posso retirar no primeiro momento. Segundo momento, a análise. Imagine um texto de 2 páginas, extremamente complexo. Vá lá, Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant, as 3 primeiras páginas. Um texto extremamente difícil. Você lê uma vez o texto todo, lê uma segunda vez o texto todo, lê umas 50 vezes o texto todo e não entendeu nada. O que é que Descartes nos propõe então como análise? Pega esse texto de 3 páginas, divide em parágrafos. Quantos parágrafos forem necessários? Lê o primeiro parágrafo só. Entende a ideia do primeiro parágrafo até você ser capaz de pensar sobre ela tranquilamente. E quando você fizer isso, de posse desse entendimento do primeiro parágrafo, avance para o segundo parágrafo. Perceba que o que é que o Descartes está nos propondo? Que a gente identifique pedaços menores de um problema maior. Que a gente divida esse problema maior em muitos pedaços e vá resolvendo um pedaço por vez. Quando a gente resolver todos esses pedaços, a gente resolveu o problema todo. Só que ele diz nesse método cartesiano que é preciso ordenar esses pedaços, do mais simples para o mais complexo. Por quê? Porque o mais simples são mais fáceis de resolver e você vai ganhando conhecimento.
Quando você chegar nos mais complexos, você já tem uma bagagem que lhe permite resolvê-los com muito mais facilidade. E por fim, a quarta etapa do método é a enumeração, que nada mais é do que uma revisão atenta, quantas vezes forem necessárias, para perceber que nada escapou à análise, à reflexão sobre aquele problema. Aí sim, depois de passar por essas 4 etapas do método cartesiano, você teria formulado um conhecimento que pode ser verificável. E aí a verdade que você alcançar poderá ser verificada por outros indivíduos que utilizem o mesmo método. Se você parar para refletir, o método científico funciona essencialmente dessa forma. O que é o método científico? A possibilidade de verificação por outros indivíduos. Daí a gente validar o conhecimento científico. Tá claro até aqui? Então vamos adiante, a aula vai ficar um pouquinho mais longa do que as outras, mas é porque esse conteúdo de fato é um pouco mais longo e eu preciso ser extremamente detalhista nesses aspectos, porque vocês precisam se recordar de todos eles. Cogito ergo sum, a expressão latina, ou seja, a expressão em latim para o penso, logo existo. Bom, primeiro ponto, é preciso diferenciar a dúvida cartesiana da dúvida cética. E aí eu preciso que vocês se lembram do conceito de ceticismo. Lembra? O que é o ceticismo? Corrente filosófica que põe em dúvida o fato de que nós, seres humanos, somos capazes de construir ou de alcançar uma verdade segura. Essa é a dúvida cética. Só que essa dúvida cética, ela não oferece uma solução. Ela só diz, olha, a gente não consegue alcançar uma verdade. E só. A dúvida metódica, ela põe tudo em dúvida, a dúvida cartesiana, mas ela busca uma solução para construir um caminho seguro em direção à verdade. Então essa é a diferença entre dúvida metódica, dúvida cartesiana, para a dúvida cética. Segundo ponto, a dúvida cartesiana é uma etapa para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Perceberam? Uma etapa. Então nós estamos falando de um processo em que a gente vai seguindo as etapas até alcançar um conhecimento que seja considerado verdadeiro. Logo, a dúvida cartesiana ela é metódica porque ela segue um método, ela segue um caminho, ela segue uma receita. Ela é voluntária porque ela é fruto de uma decisão. Então, ela parte da necessidade de alguém de responder alguma questão. Ela é radical porque ela tornou todos os conhecimentos falsos até que se prove o contrário. E ela é hiperbólica porque ela contemplou todos os conhecimentos. Ela pôs em dúvida todos os conhecimentos existentes e não apenas de uma área específica. Será que Descartes queria pouca coisa? E aí vem, é do interior da própria dúvida que o filósofo faz surgir a primeira certeza. Percebam, ele vai para os sentidos, ele vai para a razão, ele vai para a matemática, ele vai para o metafísico, ou seja, aquele que está fora da física, além da física. Quando ele fala de um gênio maligno, quando ele fala de Deus. Mas ele percebe que é diante de todas essas dúvidas, de todos esses questionamentos que surge a certeza. Porque ele para e diz, caramba, eu estou pensando sobre todas essas dúvidas. E a única coisa que me garante que algo exista é o fato de que eu estou pensando. E aí ele pensa, se eu penso, eu existo. Porque ao pensar, eu tomo consciência da minha existência como ser que duvida. Volte esse trecho quantas vezes for necessário para entender essa parte. Ele percebe, através da dúvida, que o leva a pensar, e através desse pensamento, que ele é capaz de duvidar, logo que ele existe. Porque se ele não existisse, ele não seria capaz de pensar, e não pensando, ele não seria capaz de duvidar. Massa, né, velho? O eu que pensa
é alguma coisa apenas enquanto pensa. É bagaceira. Olha o que ele está dizendo. A gente só é enquanto pensa. A gente só existe enquanto pensa. Logo, a nossa existência é instantânea. Logo, a nossa certeza de ter alcançado uma verdade é instantânea. E ela desaparece no momento seguinte se eu paro de pensar. É nó no juízo, não é? Não à toa o cara é considerado o pai da filosofia moderna. E aí, óbvio, ele traz um pensamento para provar a existência de Deus. Descartes é um dos caras que ele disse isso, Deus é indubitável. Ou seja, Deus não pode ser questionado. Se você acredita, bom. Se você não acredita, problema seu. Mas Deus não pode ser questionado. Tranquilo? Vamos lá. O que ele está nos dizendo para provar a existência de Deus? Ele vai dizer, apesar de termos ideia de perfeição, não podemos ser sua origem ou sua causa, pois somos imperfeitos e finitos. Ao ler isso, você automaticamente entende que a ideia de perfeição está fora do tempo e do espaço. A ideia de perfeito é a ideia de eternidade, é a ideia de presença sempre. Nós morremos, nós somos finitos, nós sofremos danos os mais diversos, físicos, psicológicos. Logo, somos imperfeitos e finitos. Então, o máximo que a gente pode fazer é pensar a ideia de perfeição. Nunca almejar a ideia de perfeição, porque nós nunca alcançaremos isso na prática, nunca seremos perfeitos, segundo Descartes. O segundo ponto que ele vai utilizar para provar a existência de Deus é o argumento ontológico. E aqui eu quero que vocês se atenham a esse termo, ontológico. Vocês estudaram isso e sabem que o pai da ontologia, ou seja, o estudo do ser, é um filósofo pré-socrático chamado de Parmênides. E lá, quando estavam estudando Parmênides, vocês lembram que eu disse uma frase de Parmênides. O ser é. Sendo, ele não pode deixar de ser. Ele não pode não ser. Aqui cabe a mesma coisa desse argumento ontológico. O ser perfeito é perfeito porque ele não pode deixar de ser perfeito. O ser imperfeito é imperfeito e ele não deixará nunca de ser imperfeito. Deus é perfeito. Então, para toda a eternidade, ele será perfeito. Logo, se Deus é perfeito, então ele existe. Por quê? Porque nós temos a ideia de perfeição. Deus é a própria perfeição. Então Deus existe. Você deve estar se perguntando, caramba, mas há inúmeras possibilidades para o questionamento de todos esses argumentos. Mas nesse momento histórico, nesse momento de construção do conhecimento, isso foi fundamental para que a gente chegasse hoje a conhecimentos maiores, mais amplos. Entendeu? Posso seguir? Então vamos nessa. Logo, olha como ele resolveu a questão do gênio maligno. Como Deus é bom, então não faz sentido que um gênio maligno exista para nos enganar. Deus é bom e só fala a verdade. Por que é que ele permitiria que um gênio maligno nos enganasse? Ele não permite. Então esse gênio maligno não existe. Então quando ele diz cogito ergo sum, penso logo existo, é a primeira certeza que se revela ao filósofo quando pensa metodicamente. E aí é que está a questão. A certeza divina desse cogito, ou seja, desse penso, é instantânea, como eu disse antes. E ele não vai conseguir, pelo menos num primeiro momento, resolver esse instantâneo, esse momentâneo. E aí o que é que ele faz? Ele vai para o que a gente chama de dualismo cartesiano. Ele vai dividir a realidade em duas substâncias. Quais são essas duas substâncias? A res cogitans, que é o nosso pensamento, mas esse pensamento também pode ser substituído pelo conceito de alma. E a res extensa, que é a extensão. Essa extensão pode ser substituída pela ideia de corpo. Ele vai nos dizer que qualquer outro animal que não possui pensamento é pura extensão, ou seja, é puro corpo, altura, comprimento, profundidade.
E nós, seres humanos, temos o pensamento, ou seja, a alma, e a extensão, ou seja, o corpo. Diante dessa afirmação dele, do pensamento cartesiano, surge um problema. Como o corpo e a alma se comunicam? Como o corpo realiza o que a alma deseja, o que o pensamento deseja? Como a alma, o pensamento, sente o que o corpo sofre? E aí, óbvio, ele não tinha ideia, precisava construir um argumento, ele recorre à glândula pineal. Uma glândula que está localizada no cérebro e que para ele seria a ponte de comunicação entre os dois. Só que, depois da morte dele, os caras que vão estudar a obra dele dizem que ele se equivocou. Que essa glândula pineal não é o ponto de comunicação entre o corpo e a mente. Por quê? Porque eles vão dizer que, a rigor, não existem duas substâncias como ele pensou, corpo e pensamento. Só existe uma substância e não é nem o corpo e nem o pensamento. Para os caras que vieram depois dele, a única substância que existe é Deus. Por quê? Porque a substância é o que existe em si e por si. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a substância existe em si, ou seja, não precisou de ninguém para criá-la. Sempre existiu, Deus. E existe por si. Existe só para ela. Vai sobreviver ao tempo. Vai ser eterna. Não foi criada por ninguém. Então percebam que o que é que ele está nos convidando a pensar? Que só Deus pode ser considerado substância. Porque só Deus criou, ou melhor, não foi criado, sempre existiu e existe para si. Dá fundamento, dá atributos a outros. Não precisa de nada para agregar a ele. Por quê? Porque ele é completo, porque ele é perfeito. E aí, por fim, para amarrar o pensamento que Descartes produziu, nós temos o pensamento do Nicolas Malebranche. Malebranche vai construir o conceito de ocasionismo, que ele vai dizer, não havendo comunicação entre as substâncias, só Deus pode explicar essa sincronia. De que forma? Para Malebranche, quando a gente movimenta o corpo, como eu estou movimentando as minhas mãos, Deus, no instalar de milésimo de segundos, coloca essa ideia na minha cabeça, que é o de mexer as mãos. Quando eu tenho uma ideia na cabeça e preciso que o corpo reproduza essa ideia, no instalar de dedos, Deus faz o inverso. Faz com que o corpo reaja a essa ideia na mente. Aí você deve dizer, caramba, mas hoje a gente já sabe que o corpo e o cérebro são conectados por terminações nervosas de um sistema extremamente complexo e extremamente rápido que nos permite reagir com reflexos os mais rápidos possíveis. Sim, gente. Mas a gente só tem todo esse conhecimento hoje porque sujeitos como Malebranche ou Descartes começaram essas primeiras investigações, essas primeiras questões. Tranquilo? Então, esse é o conteúdo de hoje. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula, que vai ser uma live. Próxima vai ser uma live para a gente discutir e tirar as dúvidas desse material e depois a gente segue o conteúdo. No mais, valeu pela atenção e até breve. Tchau, tchau, galera!